Poder Judiciário, democracia política, de modo geral. Depois o tema da justiça democrática e o problema da eficiência racional, não? Ou a ineficiência funcional. Enfim, foi o que nós discutimos ontem à tarde. E agora, no domingo, é o momento da reflexão. Crítica. Pode também ser autocrítica. E nós vamos começar com o tema Um Projeto para a Justiça do Brasil Democrático no Século XXI. Está aqui o ministro Toffoli para nos brindar com esse tema. A Atlas perguntou se era necessário um termo de autorização de uso de imagem. Alguém quer assinar? Se ninguém quer assinar, eu acredito que está autorizado. É autorizado. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Queria agradecer mais uma vez ao professor Tércio, à Sônia, ao Inaldo, a Maria Augusta, sempre o carinho, a atenção. E deixar aqui, fazer a entrega, até porque essa entrega já virou algo simbólico. Então, queria fazer ao professor Tércio a entrega da Constituição comemorativa dos 30 anos do Supremo e do livro com uma edição histórica de imagens e notícias da época do processo constituinte. Fantástico. Deve ter o Nelson aqui também. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. E para a Sônia, uma lembrança que a Roberta mandou, deixou. A Roberta foi embora hoje cedinho. Obrigada. Amanhã. Tem que abrir aqui na frente. Muito bom. Mas como aqui realmente a gente se sente em casa, então a gente fica muito à vontade aí, né, mesmo sabendo que está sendo transmitido, de fazer carinhosamente esse reconhecimento ao Tércio e à Sônia. Pois bem, nós vamos aqui. O Tércio tinha feito o seguinte: ele primeiro queria que eu falasse no início, né? Logo ontem, na abertura, mas eu falei, não, eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que vão falar sobre o Judiciário, sobre o Supremo, e foi muito bom ontem. Foram críticas com as quais concordo em grande parte, reflexões para a nossa avaliação e muitos temas, inclusive, que estamos enfrentando e com projetos, né, para superá-los. Mas tendo como tema o Poder Judiciário na democracia atual e, no ponto específico, a democracia judicial, uma reflexão crítica, pegando um pouco das falas que ocorreram, eu adaptei aqui alguns discursos que eu tenho feito, né, desde o início desse ano, ou mais proximamente a minha posse na presidência, e algumas falas que tive posteriormente, produto, então, de várias reflexões aí da nossa gestão também, das proposições da nossa gestão. Então, um projeto para a justiça do Brasil democrático no século XXI. Inicio a partir do professor Tércio, nossa base democrática. O Tércio falou de inserção e de exclusão na abertura, e o impacto que isso tem nas nossas instituições e na nossa democracia. E vejam que curioso, na colônia Império o voto era indireto, censitário. Deixa eu só desliguei o Wi-Fi, mas não desliguei o... Está no cronômetro. O voto era indireto, censitário, elitista, excluía as mulheres e os escravos. Até a Lei Saraiva, em 1881, foi citada ontem pelo Nelson, inclusive, conselheiro Saraiva,
até 1881, o analfabeto votava. O analfabeto votava. Isso colocava numa base eleitoral brasileira, das eleições de 1878, cerca de 10 a 11% da população brasileira era eleitora. Porque, apesar do voto ser indireto, os valores exigidos de renda não eram tão altos. E, com isso, tinha uma base de votantes bastante alta, apesar de branca, masculina e rentista. 10% da eleição votava. Em 1881 se aprova a Lei Saraiva, que por muitos foi saudada como uma lei que criou o voto direto e, portanto, com isso, uma lei democrática. Só que ela excluiu os analfabetos. 1881. Com isso, na eleição de 1886, o Colégio Eleitoral Brasileiro caiu para 0,8%. O Nelson também falou ontem que as coisas não surgem por acaso e nem sempre são frutos de ideias, mas com alguma razão específica. Ao excluir os analfabetos, o que a Lei Saraiva estava excluindo? Os escravos que estavam perto da libertação. Já era, previsível que mais cedo ou mais tarde, infelizmente ocorreu tarde, mas haveria a abolição da escravatura. Então, com a Lei Saraiva, ela excluiu da base eleitoral brasileira aqueles que seriam em breve libertos. Com isso, a base democrática do Brasil, na primeira eleição presidencial, que foi de Prudente de Moraes, foi de 3% do eleitorado. As eleições de 1932, já com as mulheres, foi 7% da população a eleitora, já com as mulheres. Em 2 de dezembro de 1945, só em 2 de dezembro de 1945 é que a base democrática brasileira, em número de eleitores, supera a de 1878, com 13% da população sendo eleitora. Então, veja, que curioso. Eleição de Jânio Quadros contra General Lott, 1960. 22% da população brasileira era eleitora. 22%. Vem 64. O país volta a ter eleições 1985 para os prefeitos de capitais. Prefeitos de capitais. Antes dessas eleições, ainda em 1985, o presidente da República, que era o vice de Tancredo, e assume em razão do falecimento de Tancredo, José Sarney, envia ao Congresso Nacional uma emenda, uma proposta de emenda constitucional. E acaba com a vedação do voto ao analfabeto, tornando o voto ao analfabeto um voto facultativo. E as eleições de 1985 nas capitais e nas cidades que eram reconhecidas como estratégicas e que os prefeitos eram nomeados pelos governadores, voltaram a ter eleições diretas. E a partir dessa eleição os analfabetos já poderiam votar. Eleição geral com participação de analfabetos desde 1878 até 1986 não teve. Foram mais de 100 anos de exclusão. Qual foi a base de colégio eleitoral em 1986? 72% da população. Então, nós saímos, se compararmos 1886 para 1986, de 0,8% da população eleitora para 72% da população eleitora. Se nós compararmos antes de 64, pós
transição democrática, saímos de 22% para 72%, uma inclusão de 50% da população na base democrática brasileira. Isso vai ter reflexos na produção do direito? É evidente que vai ter reflexos na produção do direito, porque a Constituição foi escrita por constituintes eleitos por uma base democrática de 72% da população. Aliado ao fato que eu ouvi um constituinte que está aqui presente um dia dizer, quem se elegeu era quem não era governante. A maioria que se formou, não é isso, Nelson, que você costuma dizer, não tinha experiência de gestão de governo, porque a grande maioria estava na oposição ao antigo regime e, quando assume o papel de constituinte, idealiza as possibilidades todas com essa demanda social de 72% da base social votando e começa a escrever os direitos e garantias e fazendo esse grande pacto e sem ter a experiência de ter a ideia da necessidade dos meios para se alcançar esses fins. A Constituição de 1988 traz uma ampla proclamação de direitos, sejam eles individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e de proteção a minorias. Para garantir esses direitos, o que se pensou naquele momento? E aí dá para entender um pouco o papel da criação do Ministério Público no Brasil com as características que ele tem, que são distintas de qualquer outro lugar do mundo. Porque, na maioria dos países do mundo, o Ministério Público é o proponente da ação penal. No Brasil, muito além disso, ele tem ação civil pública, ele tem instrumentos de investigação civil, inquérito civil, ele defende o meio ambiente, defende o patrimônio cultural, o patrimônio artístico, enfim, os direitos difusos. Se olhava para essa nova Constituição, cheia de projetos, ideias, coisas boas, e se perguntava, mas quem é que vai garantir esses direitos? Quem é que vai ser o garantidor? Nós temos que ter instrumentos de acesso à justiça, porque a justiça é que vai ser depois acionada para fazer a efetividade desses direitos. Não é à toa que, do ponto de vista da teoria jurídica, se escrevia sobre existência, validade e eficácia. Depois vem Barroso e escreve efetividade. Não basta existir, não basta ser válido, não basta ter projeção de eficácia. É necessário que a eficácia se concretize. E ele introduz, então, nesse trinômio da existência, validade e eficácia, um quarto, que é a efetividade. Ou seja, aqueles direitos não estão lá como mensagens, eles estão lá para serem concretizados, para serem realizados. Na desconfiança de que aqueles direitos poderiam ser lidos apenas como mensagens, os constituintes criaram uma série de instrumentos de acesso ao Poder Judiciário, ampliando as ações diretas ao Supremo Tribunal Federal, mas não só ao Supremo Tribunal Federal, a todo o Judiciário, e dando mais poderes ao Ministério Público, aos partidos políticos com representante no Congresso Nacional, na medida em que se permite a um partido político com representante no Congresso Nacional de impugnar a lei aprovada pelo parlamento que ele integra, você está exatamente permitindo um segundo turno de todas as votações complexas, complicadas, em que aquele que é derrotado no parlamento impugna a norma no Supremo Tribunal Federal. E você, então, judicializa a política. Isso aqui não é uma questão mais de gostar ou não gostar disso.
é um dado da nossa realidade. É um dado da nossa realidade. Assim como a TV Justiça é um prego sem cabeça, não tem como voltar atrás, como foi dito ontem aqui, como eu falei no ano passado. No ano passado, quando eu estive aqui, o tema foi especificamente sobre as transmissões, o tema no seminário da feiticeira era a transparência, né? E eu falei exatamente sobre a TV Justiça. Assim como a TV Justiça é um prego sem cabeça, evidentemente que, diante dos institutos que temos, já consolidados na nossa história recente, pós-Constituição de 88, a judicialização da política é um dado da realidade que nós vamos ter que conviver. E isso também, temos que reconhecer, não é privilégio do Brasil. Isso tem aumentado em todas as cortes, mas não vou me perder aqui, vou voltar para o roteiro, senão eu vou atrapalhar os colegas que ainda também falarão na manhã de hoje. Deixa eu voltar aqui o cronômetro. Isso tudo fez o judiciário se transformar. A Constituição de 88, todos esses instrumentos, essas novas configurações. Werneck Viana, que produziu um estudo em 94, 95, que depois ele transformou em livro em 97, chamado Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, ele escreveu exatamente que essa transformação, vinda com a Constituição de 88, fez o judiciário sair da estufa. E escreve ele, o judiciário antes da Constituição de 88 era um judiciário que decidia casos interindividuais e subjetivos, sem projeção para além daquele caso concreto. A partir da Constituição de 88, o papel do judiciário muda e as decisões dele cada vez mais se espraiam e se transferem para além do caso concreto, além do caso intersubjetivo, e passa a irradiar para toda a sociedade. Então, nós temos o surgimento de um novo judiciário a partir de 88. E é óbvio, como tudo, essa transformação ela não é imediata, ela é lenta, até porque você tem esses novos instrumentos, você tem esses novos objetivos da nação brasileira, com o novo pacto da Constituição de 88, mas você tinha um Supremo antigo. Tal qual a proclamação da República, que cria o Supremo, e ele não responde à altura dos seus desafios, por quê? Porque era um novo regime, uma nova forma, mas com um Supremo herdado do antigo Superior Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça. Os integrantes vinham de antes. Então, não é à toa que no início, por exemplo, um mandado de injunção, por maioria, o Supremo dizia que ele não tinha como interferir na proclamação daquele direito não realizado pelo legislador ao não regulamentar a Constituição. E em 2007, quase 20 anos depois, 19 anos depois, é que surge a primeira decisão em que o Supremo dá efetividade ao mandado de segurança. Mandado de injunção, desculpa, mandado de injunção, obrigado. Dá efetividade ao mandado de injunção. Houve a mudança e foi sendo feito cada vez mais a efetivação concreta daquilo que estava no texto da Constituição. Paralela a tudo isso, e como diz o Jobim, nós temos que ter a realidade, a realidade ela impacta. O governo Itamar Franco, no último ano, está com a moeda. Naquele momento ninguém sabia se ia dar certo ou não. Fernando Henrique se elege e existe a estabilização econômica. Pois vem lei de responsabilidade fiscal, programas sociais se iniciam, no governo Lula esses programas sociais se ampliam, continua a estabilidade da moeda e a responsabilidade fiscal. Nos dois governos, Fernando Henrique, nos dois governos
Lula, nós tivemos a inserção de 45 milhões de brasileiros no mercado. Como aferir isso? Foram 45 milhões de brasileiros que não tinham CPF nesse período, que não tinham contas bancárias e que tiraram o CPF e abriram contas bancárias. 45 milhões, num período curto da história, se insere no mercado consumidor e abrem conta bancária. Isso é uma Argentina inteira. Uma Argentina inteira. E essas pessoas, obviamente, começam a se empoderar. Elas querem serviços, elas sabem que têm direitos, porque estão escritos na Constituição. Elas não precisam sequer reivindicar junto ao Legislativo, porque o direito já está posto. Ele já está no texto. Onde vai desaguar as frustrações dos direitos não realizados? Acaba indo para o Judiciário. Também ficando na realidade, 2013, povo na rua. Esse povo, vem o governo Dilma Rousseff, não respeita a responsabilidade fiscal, tem dificuldade de controlar a inflação e as prestações desses serviços a essa população que se inseriu começa a se frustrar, as pessoas vão às ruas. Aliás, ontem na França aconteceu algo parecido, coordenado por redes sociais, por conta da perda do poder aquisitivo da moeda, desemprego, falta de perspectivas. Mais ou menos o que aconteceu no Brasil em junho de 2013. 2014, umas eleições disputadas, na qual começa o discurso do ódio. Nas eleições de 2014 começa o discurso do ódio. Eu me lembro, nós que sempre estamos em congressos, seminários de direito e temos o privilégio de conviver com o ministro Zé Paulo Sepúlveda Pertence, me chamou muita atenção num congresso de eleitoral em Curitiba, em maio de 2014, eu era presidente do TSE à época e também falei nesse congresso em Curitiba, e escutei a fala de Pertence. E Pertence disse o seguinte: em toda a minha vida no país, e ele falava assim, eu passei por 60, passei por 61, passei por 64, mas eu nunca vi um discurso de ódio como esse que se introduziu no Brasil. E ele falava em maio de 2014. Ali surgiu o discurso do nós contra eles, de todos os lados. E isso tem consequências, porque as palavras, elas não agem em vão, elas não saem em vão. As palavras têm força. Não é só a realidade, Nelson. As palavras têm força. E ali se plantou, naquela eleição acirrada, a ideia do ódio. E ali, por exemplo, surgiu a impugnação do resultado da eleição. A semente dessa desconfiança em relação à urna eletrônica. O PSDB gastou 2,5 milhões de reais, 2,5 milhões de reais, e chegou à conclusão que não havia nenhum problema. E nem teria como haver, porque o mesmo sistema que deu a vitória ao Aécio em São Paulo, lhe deu a derrota em Minas. Se tinha algum problema no sistema, ele tinha sido derrotado também em São Paulo. Mas ele mesmo disse que ele tinha que dar uma satisfação para o eleitor dele de Minas, que se viu frustrado. Perdeu a eleição em Minas. 2015. Começou após o segundo turno de 2014, mas começa a ganhar corpo maior em 2015, as operações, a mais conhecida delas, a Operação Lava Jato, que começa a envolver a classe política e classe empresarial no Brasil. 2016, vem o impeachment da presidente Dilma Rousseff,
e cassação do presidente da Câmara. 2017, 2 denúncias apresentadas contra o presidente da República que substituiu a presidente que sofreu o impeachment. 2018, condenação e prisão de um ex-presidente da República, greve dos caminhoneiros, eleições, mais uma vez, disputadas e incertas até o seu resultado final, do ponto de vista de quais seriam os atores que sairiam, que se sagrariam vencedores, com enormes surpresas, principalmente no que diz respeito ao Congresso Nacional, com uma renovação que ninguém imaginava do ponto de vista de pesquisas e de perspectivas. Tudo isso passou pelo Poder Judiciário. Tudo isso. Eu destaquei 1 ou 2 pontos por ano, mas inúmeras outras questões também complexas foram levadas ao Judiciário. Mas todos esses que eu citei foram levados ao Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal. Pode concordar ou discordar, e deve-se criticar, mas se nós olharmos esse panorama de 2013 até hoje, o Supremo se ouve bem ou não? Eu digo que se ouve bem. Conseguimos ser um porto seguro de estabilidade entre os poderes, arbitrar esses conflitos que não são pequenos, não são médios, não são grandes, são enormes desafios. E fazer a transição entre um governo que se iniciou em 2015 deslegitimado, sofre o impeachment em 2016, assume um vice-presidente que é denunciado, depois chegamos às eleições de 2018. O Judiciário foi o fio condutor da estabilidade do país nesse período. E, por isso, ele passou a ter um protagonismo maior. Para além daquele protagonismo que era dar a efetividade dos direitos para uma sociedade que se insere no mercado de trabalho e quer os serviços, quer os seus direitos, ele também teve que cuidar, para além do presente, das perspectivas futuras. Teve que dar perspectivas futuras para a sociedade. O Supremo acabou assumindo um papel para além do papel tradicional do Poder Judiciário ou de uma Corte Constitucional. Mais uma vez, citando Nelson Jobim, essa é a razão política do protagonismo do Judiciário, em especial do STF nos últimos anos. A realidade nos obrigou, Jobim, a realidade nos obrigou a isso. Você falou muito ontem, a necessidade nos levou a isso. E acho que nós não faltamos à sociedade. Pode-se discordar, pode-se discutir uma posição aqui e acolá, mas o produto final, do ponto de vista de todo o contexto, é positivo. Uma reflexão aqui. Quando todos os conflitos da sociedade e dos outros poderes vão parar no Poder Judiciário, é sinal do fracasso, repito, fracasso das instituições e da sociedade em resolver os seus problemas. Então, nós às vezes ficamos aqui discutindo o judiciário, e nós não estamos a discutir, Eurico, o fracasso das outras instituições, dos outros poderes, da sociedade em resolver os seus conflitos. Não existe judiciário no mundo capaz de resolver todos os conflitos de uma sociedade. Senão ele vai fracassar também. Chega uma hora, ele não dá conta.
E nós vivemos hoje, na nossa sociedade, a judicialização de tudo. Até a boa-fé, Tércio, Celso, se judicializa hoje. Não se presume mais a boa-fé, ela tem que ser judicializada. Ela tem que ter um trânsito em julgado para ter uma garantia que você agiu de boa-fé. Minha perspectiva, passadas as eleições, e já disse isso de público e volto a dizer aqui, escolhido o novo Congresso, escolhido o novo Presidente da República, é hora do Judiciário se recolher. Em que sentido? Em que sentido? É preciso que a política, e aqui eu vou ser cuidadoso, né? Porque, como está sendo transmitido, isso vai ficar gravado, né? Então eu vou seguir aqui o roteiro, sem muito... Não. Não, eu estou só dizendo que tem que ter cuidado com as palavras, porque as palavras têm força. Passadas as eleições, é que é muito chato ler, né? Então, mas aqui é importante ler. Passadas as eleições, escolhido o novo Congresso, escolhido o novo Presidente da República, é hora do Judiciário se recolher. É preciso que a política volte a liderar o desenvolvimento do país e as prospecções, as perspectivas e o projeto de nação. Que ele é de natureza democrática, fundada na democracia representativa, que se exerce através de representantes eleitos pela população, seja no Executivo, seja no Legislativo. O papel do Supremo Tribunal Federal deve ser qual, então? Será aquele tradicional. Não o tradicional de antes da Constituição de 88. O tradicional já do pós-Constituição de 88. De garantir os direitos individuais e coletivos, sociais, culturais, econômicos e de minorias da sociedade. O Rubens ontem fez uma alegoria com futebol, né? Carrinho. Eu diria que, Rubens, nós temos que deixar de querer marcar gol, mas nós vamos ser zagueiro, nós vamos ser back, nós vamos atuar exatamente para garantir o que está no livro. O que está no livro. É óbvio que as políticas públicas que vão ser desenvolvidas, projetos, eles têm formulação jurídica. E qual é o limite? O limite são as cláusulas pétreas. Qualquer política pública pode ser realizada, seja por emenda constitucional, seja por lei complementar, seja por lei ordinária, desde que não firam as cláusulas pétreas. Desde que não firam as cláusulas pétreas. Quer fazer uma reforma tributária, como proposta ontem, de maneira esplêndida aí, tem que ter uma emenda constitucional. Se essa emenda constitucional adentrar em cláusula pétrea, e daí o cuidado dessa proposição está sendo formulada por um grupo que envolve não só economistas, mas juristas, é extremamente importante, porque é exatamente para calibrar isso dentro dos limites das cláusulas pétreas. Então nós vamos deixar de ser atacantes, porque a política deve retomar o seu papel natural, mas nós vamos continuar no nosso papel de defender os limites do coração da Constituição, que são os direitos e garantias individuais e que são cláusulas pétreas. Desafios do Poder Judiciário no século XXI. Segurança jurídica. Celso Laffer destacou isso e vem destacando isso em artigos produzidos, em sua obra. Citei no discurso de posse com muito orgulho 2 professores aqui, fantásticos, que tive na faculdade, na graduação. Tércio, no primeiro ano, Introdução ao Direito. Celso Laffer, Filosofia do Direito. Muito obrigado pelo tudo que me ensinaram. Eu fico emocionado. E hoje está aqui falando, e os professores aqui com esse carinho, com essa atenção.
Como ter segurança jurídica num mundo hiperconectado, onde os conflitos e as mudanças ocorrem em uma velocidade crescente? Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que nos preparar para um mundo em que os conflitos vão aumentar e a velocidade da necessidade de solução desses conflitos vão aumentar. E aí uma constatação que adverte Laffer: estamos perdendo cada vez mais o contato com a lei. Estamos perdendo o contato com a dogmática. Estamos perdendo o contato com o formalismo. Como manter segurança jurídica nesse mundo que, parafraseando Bauman, eu escrevi num artigo essa expressão, quando citei Terço e citei... Eu até fiquei de mandar para vocês esse artigo, eu estou devendo, ainda não mandei, mas acho que ele já foi publicado, preciso mandar. Nós temos que ter cuidado para não criarmos um direito líquido. A sociedade se liquefez. Nós vamos deixar a dogmática se liquefazer? Nós vamos permitir que o direito se fragmente? É possível ter segurança jurídica numa sociedade em que o direito é líquido? Ele não tem forma? Ele não tem técnica? Ele não tem dogmática? Eu não vou citar nomes, não vou falar de jurisprudência ou de decisões, mas acho que todo mundo aqui reflete um pouco sobre isso. Essa liquefação do direito. Na prática, ela já está existindo. Porque se Celso tem que escrever, olha, atenção à dogmática, atenção ao formalismo, sem essas técnicas, nós não temos segurança jurídica. Nós saímos do risco para a incerteza. O risco é imensurável, a incerteza não é. Selic fez o direito. E algumas coisas que aparecem, começam a aparecer na jurisprudência, em decisões, parecem algo também já liquefeito, que é difícil dar conteúdo e forma. Mas eu não estou falando do Supremo. O problema é que corremos o risco dos institutos e conceitos se dissolverem e não serem substituídos por outros. Deus está morto, e daí? O que vem no lugar? O direito se liquefez, as formas, a dogmática, e o que vem no lugar? Vem a incerteza. Ainda Laffer, não podemos substituir, abro aspas, o governo das leis pelo imponderável do governo dos homens. Primoroso artigo que, de maneira sintética, foi publicado no Jornal Estado de São Paulo, que eu citei no discurso de posse, da Lavra do Celso, na qual ele citou Terço também. Não podemos substituir o governo das leis pelo imponderável do governo dos homens. Quando eu vejo o professor Celso escrever isso no Jornal Estado de São Paulo, por alguma coisa será. Não é por nada que ele está escrevendo isso. É porque ele está observando, ele está lendo, está vendo certas coisas, está preocupado. Está preocupado. Não está feliz com o que está vendo. O que precisamos, então? Precisamos de coerência, previsibilidade e aquilo que um outro querido professor escreveu, o Eros Grau, prudência. Prudência. Vamos deixar de ser centroavante, Rubens, vamos ser zagueiro. Não vamos ser omissos, mas temos que voltar a uma dogmática,
Temos que voltar a um formalismo. A legitimidade e a autoridade do Poder Judiciário andam de mãos dadas com a prudência. E por isso o Judiciário deve evitar os excessos e a tentação de se investir num papel de poder superior aos demais poderes, ou de mais alta instância moral da sociedade. Nós não podemos nos achar o superego da sociedade. Estarmos acima da sociedade. E aí, aquilo que foi dito também logo no início. Eu decido porque eu posso, ou eu posso porque decido, Tércio? A ideia do ser moralmente superior é a ideia do quê? Eu posso porque eu tenho a caneta. Então eu sou moralmente superior. Eu não decido porque eu posso. Porque eu posso, eu decido. Eu disse numa sessão do CNJ, que é transmitida pela TV Justiça ao vivo também, não são só as sessões do Supremo, que são do plenário do Supremo que são transmitidas, a do Conselho Nacional de Justiça também o são. E logo que eu disse, de repente eu começo a ver assim o WhatsApp aparecer assim, um monte de mensagem de colegas. Eu disse o seguinte, o juiz ele tem que ser um eunuco. Parece que não pegou bem essa... Talvez por isso que o Jobim saiu logo, né? Vai que sobra, né? O juiz tem que ser um eunuco. Que sentido? Eu esclareci. Ele não pode ter desejo. Se você quer ter desejo, vai para o executivo, vai para o legislativo, vai para a sociedade civil, funda uma ONG, vai para a universidade, vai para a faculdade. Juiz não pode ter desejo. É óbvio que isso não significa que você tem que ser o juiz, o boca da lei. Não é uma coisa ou A ou Z. Mas é ter a consciência de que essa caneta, ela é limitada. Por quem? Pelo poder democrático, pô. Pela Constituição e pelas leis, que são aprovadas pelo povo através dos seus representantes. E as políticas públicas também, porque elas são realizadas por um poder que tem a legitimidade de cuidar do presente, que é o Poder Executivo, e realizar as políticas públicas. Eu sempre dizia, e a Daiane, é advogada da União que está aqui, hoje secretária-geral lá no Supremo, eu sempre dizia nos encontros, quando eu era advogado-geral da União, dos advogados da União, o seguinte, e nunca pensei que isso ia ter repercussão, e depois, quando eu voltei à AGU hoje, e quando encontro advogados da União, procuradores da Fazenda, procuradores federais, eles sempre contam que isso é uma coisa que marcou. Eu sempre dizia o seguinte, a Advocacia Geral da União é órgão de Estado, não é órgão de governo. É órgão de Estado. Até porque atende a todos os poderes. Quando há um problema que envolve o Poder Judiciário, quem vai fazer a defesa é o advogado da União. No consultivo, eles prestam consultoria exclusivamente ao Poder Executivo. Porque, obviamente, todos os poderes têm consultores próprios para a parte consultiva. Parecer em licitação, coisas do tipo. Bom, eu sempre dizia o quê? A advocacia pública é uma advocacia de Estado e não de governo. Mas, ao governante eleito, representante pelo povo, pedir uma política pública, você não pode dizer não. Porque ele é o legitimado, não é você, advogado da União. Você só diga não se aquilo ferir cláusula pétrea. Porque se ferir cláusula pétrea, aquela política pública não tem como ser realizada. Porque nem por emenda constitucional ela vai poder ser realizada.
governante, ministro, presidente de uma autarquia, quer uma política pública, você transforma ela na forma legal para ela ser instituída e estabelecida e instalada. Ah, mas a Constituição não permite isso. Se não fere cláusula pétrea, o que você propõe? Uma proposta de emenda constitucional. Simples assim. E falava isso sempre, né, Daiane? Sempre, sempre, sempre. Isso pegou. Hoje as pessoas falam assim. Isso. Então, nós não podemos achar que nós estamos acima dos demais poderes ou da sociedade como um todo. Também disse, nessa sociedade hoje que nós vivemos, sem hierarquia, com informações difusas, a segurança jurídica será decorrência do nosso agir e não de uma relação de comando. Nesse mundo de hoje, a nossa ação ela é muito mais forte do que a ideia de um comando. Coerência e previsibilidade no mundo de hoje são mais necessários ainda. E a única forma de evitar o arbítrio é nós sermos mais transparentes, cada vez mais transparentes. Além disso, eficientes e responsáveis. É o que eu tenho dito. Se a sociedade está em transformação, a justiça também precisa se transformar. E já que ontem encerramos brilhantemente com o Garcês falando de Shakespeare, Garcês, a transformação é uma porta que se abre por dentro. Nós temos que, nesse nosso agir, abrir essa porta e nos transformarmos. E essa chave, para mim, é a transparência, a eficiência e a accountability. Estar aqui presente num seminário como esse, 3 dias, é uma forma de transparência e é uma forma de accountability também. E de coragem. E a eficiência nós vamos tentar demonstrar aqui. Mais adiante, eu não sei se tem um pouquinho de tempo ainda, né? Algumas proposições que nós já iniciamos e nós já fizemos. Nessa ideia de mais transparência, mais eficiência e nos darmos a cobrança. Logo que eu tomei posse, em 10 dias preparei uma pauta para todo o resto do ano. E estamos trabalhando nessa pauta que foi apresentada com bastante antecedência. Quem criou a pauta dirigida no Supremo foi o Nelson. Até o Nelson assumir a presidência, quem definia que processo chamar era o Luiz Tomimatos, que não era ministro, era o secretário da mesa. Por mais de 30 anos foi secretário da mesa. Aí o Jobim criou a pauta dirigida. Aí o Jobim, na quinta-feira à noite, ele anunciava os processos que iam entrar na semana seguinte. E assim ficou até a gestão da Carmen. Na gestão da Carmen, ela iniciou 2 semanas, depois, mais adiante, ela colocou o mês inteiro. E a minha proposta, o que nós estamos trabalhando para apresentar daqui 2 semanas, é a pauta do primeiro semestre inteiro do ano que vem. Primeiro semestre inteiro. E eu penso que isso vai ser transformador. Isso é uma porta que se abre por dentro. Por quê? A academia vai poder estudar os pontos que estão pautados com antecedência, contribuir. Muitas vezes a gente tem que julgar casos lá que você sabe que vai entrar em pauta 1 semana antes, 2 semanas antes, e são os mais complexos do mundo. Não tem quem dê conta de saber as consequências daquelas decisões. Por isso que aconteceu o caso precatório. Se pensou,
fazer justiça aqui. Só que quando viu as consequências, o próprio autor da ação direta pediu para que a decisão ficasse suspensa. Que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Então, uma pauta previamente lançada, com antecedência, vai trazer maior transparência. Eu penso que a eficiência vai aumentar, porque você vai ter mais subsídios, mais tempo de pensar o tema, e mais atores poderão levar subsídios, elementos, para termos ideia das consequências daquelas decisões. Vamos dar prioridade a processos já iniciados. Uma das críticas faladas nesses dias foram os pedidos de vista, que se perdem de vista. E fizemos um levantamento. 113 processos têm vistas devolvidas. 113. Então, eles têm que ser chamados, porque o julgamento já começou. 113 processos com vistas devolvidas. Vamos estabelecer o pedido de vista, na semana seguinte devolve. Tem 113 na fila, Rubens. O que tem que fazer é começar com o diálogo, com a franqueza, com os colegas. Vamos resolver, vamos tirar isso da frente, vamos dar prioridade a isso, vamos encerrar esses julgamentos. Decisões monocráticas em controle concentrado. Outra crítica procedente. Tradicionalmente, e na época do Jobim, mesmo ele seguindo as práticas do Partido Republicano Gaúcho, você colocava em votação as cautelares ad referendo plenário, que não eram muitas na época, não eram muitas. Mas, em razão do congestionamento da pauta, isso começou a ser cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Do ponto de vista regimental, aquela decisão monocrática, ela está imediatamente liberada para plenário. Não tem como o relator segurar. Até porque o artigo 97 é claríssimo. Para afastar uma norma é necessária maioria absoluta do colegiado. No caso do Supremo, 6 votos. Então, todo colega, e eu mesmo, quando defiro uma cautelar monocraticamente num controle concentrado, o fazemos ad referendo plenário e de imediato libera aquilo para julgamento. Então, o que tem o presidente que fazer? Pautar aquilo. Pautar aquilo. Se fosse uma, era fácil, pauta aqui, está aqui. Mas não, são muitas. Então, nós temos que fazer a gestão disso. E de que maneira? Dialogando com os colegas. Royalties do petróleo. Existe uma cautelar deferida em controle concentrado sobre royalties do petróleo. Impacta o Brasil inteiro. Então, já estou conversando com a ministra Carmen Lúcia para ver o dia melhor para colocar isso. Se colocar amanhã, não dá tempo de se ter estudo disso. Então, vamos fazer isso com previsibilidade, com tempo para poder, não só os ministros, mas toda a sociedade avaliar isso. E os poderes constituídos também avaliar. Então, provavelmente um tema que vai ficar para o segundo semestre do ano que vem. É um tema bastante complexo. Mas, quando ele for anunciado, ele vai ser anunciado com 6 meses de antecedência. Essa é a ideia. Que é um dos temas mais complexos que nós temos hoje, do ponto de vista de impacto na repartição de receitas do país inteiro. E que está com uma decisão monocrática e tem que ser julgado pelo colegiado. Seja para um lado, seja para outro. Enfim, tem que se decidir. E as repercussões gerais. Que já diminuímos muito de colocar os temas de repercussão geral.
A repercussão geral, ela veio com a ideia de desafogar o Supremo e, por outro lado, de estabelecer a repercussão geral como precedente numa fusão entre o sistema romano-germânico com o sistema anglo-saxônico. Direito continental, direito common law. Só que o que ocorreu? Você para todo o processo decisório de uma nação inteira naquele tema. Isso não é bom. Porque, ao contrário do sistema norte-americano, que seleciona todo ano o que vai julgar e o que não vai julgar, nós somos obrigados a deliberar sobre e não descartamos. E não descartamos os casos. Agora que estamos começando a discutir, e penso que para o começo do ano que vem vai estar madura, a ideia de começar a retirar a repercussão geral de alguns casos. Assumindo a responsabilidade de dizer para a sociedade, ó, esse tema vamos destravar, não vamos decidir, ou não vamos decidir agora, ou porque, na verdade, não é constitucional, é infra, ou porque não tem a repercussão geral necessária, e vamos destravar para que as instâncias ordinárias possam sobre ele deliberar. Porque os juízes, né, na primeira instância, nos tribunais locais e nos tribunais superiores, ficam travados aguardando aquela decisão em determinado tema. A síntese disso tudo é retomar a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Retomar e virem o Supremo como realmente um tribunal colegiado. Em que há divergências? Há. Tem arranca-rabos? Tem, faz parte do colegiado. É. Faz parte da democracia a pluralidade. As diferenças. Mas temos que agir do ponto de vista de um todo. Essa colegialidade é o resultado do produto da decisão deliberada por todos. Integração, modernização e sistematização dos dados estatísticos. Eu vou começar a me ater aqui mais no papel, senão eu fico tomando muito tempo. Mesmo com vários avanços que já tivemos no aprimoramento da gestão da qualidade dos dados e transparência, ainda somos, de maneira, penso, com plausibilidade, de maneira correta, criticados pela ausência e precariedade dos nossos dados estatísticos. Quem é pesquisador sabe a dificuldade que é. Nós estamos trabalhando no CNJ para padronizar classificação de processos, padronizar ou orientar de alguma forma a questão de ementas que foi colocado aqui. Palavras-chave para busca de processo. Se eu perguntar lá no CNJ, quantos processos tem em relação a pedidos de creche para crianças que estão na primeira infância? Nós não temos esse dado. E se nós pedimos para levantar esse dado, como as classificações não são adequadas, esse número não vai ser verossímil. Então não adianta também, nós temos que começar isso com uma normatização da classificação e ao mesmo tempo que a gente vai procurando esses dados. E aí o Eurico está no Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, né? Já tivemos a primeira reunião nessa gestão e esse trabalho do DPJ é fundamental. Procuramos colocar pessoas da academia e pesquisadores exatamente para ajudar nesse trabalho, para facilitar. O Brasil trabalha muito no achismo, né? Nós não trabalhamos com estatísticas, é um país que não cuida e não se preocupa com estatísticas.
Nós temos que aprimorar isso para ter o diagnóstico correto, né? E usar a velha metodologia do ver, julgar e agir, né? Para eu agir, eu tenho que fazer um julgamento. Isso em qualquer área, não estou falando do julgamento judicial. Tomar a decisão, qual é a prioridade. Para eu agir, eu tenho que julgar. Para eu julgar, eu tenho que ver. Se a gente vê uma realidade distorcida, o julgamento não vai ser o melhor e a ação não vai resolver o problema identificado. Qual é o objetivo final? Criar uma única base de dados nacional com um extenso repositório de dados processuais a ser utilizada no desenvolvimento de diagnósticos precisos e confiáveis que subsidiem a criação de parâmetros, de diretrizes e de políticas de forma a garantir a celeridade processual. Hoje um juiz, e a Hoffman está aqui, você sabe disso, tem que ficar fazendo relatório. 1/3 do tempo. Olha aqui. 1/3 do tempo. Relatório. Quantos servidores você gasta com isso? 3. 3 servidores para fazer relatório. Só para fazer relatório. Isso tudo, inteligência artificial, para resolver. Inteligência artificial. Nós temos que investir em tecnologia. Ela não tem que perder um 1/3 do tempo dela fazendo relatório de produção. Isso o sistema tem que produzir automaticamente. Temos tecnologia para isso. 1/3 do tempo dela, que ela poderia estar sentença, despachando, fazendo audiência, ela tem que preencher relatórios. Isso é produtivo? Isso é eficiência? Novas tecnologias. O Supremo deu um pontapé inicial na gestão da Carmen Lúcia com o tal do Projeto Vitor, em homenagem ao Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo e que foi o idealizador das súmulas, dos enunciados. Está sendo feito em parceria com a Universidade de Brasília. Ele já está com 90%, ele está em fase de teste, em menos de um ano ele já está com 90% de acuidade. Ele identifica os temas de repercussão geral e o tempo de ganho de produtividade é algo extraordinário. Teria aqui algumas outras coisas a falar das nossas ideias, dos nossos projetos, mas produzimos aqui um livretinho. Eu, desde que entrei no Supremo, todo ano eu fazia a produtividade do gabinete. Eu iniciei lá, Joaquim, com 11.200 processos e passei para a Carmen em 2.000. E nesse período entraram cerca de 50.000. Então, em 9 anos, foram mais de 60.000 decisões. 60.000 decisões. E eu leio todas. Discuto todas com a assessoria. Porque, apesar de se dizer que tem assessor, etc., a assinatura é sua. O nome é seu. No Supremo Tribunal Federal, não tem essa. Não, o assessor fez, o ministro assinou e não existe, é impossível. No Supremo é impossível. E eu digo isso com toda a tranquilidade de quem advogou lá, antes de ser juiz, por 20 anos. Você vai conversar numa audiência com o juiz, ele sabe do que se trata o tema. Ele sabe. Os debates são públicos. Você pode concordar ou discordar, mas todo mundo sabe do que está falando ali. Pode não ter noção ou ideia ou dimensão das consequências que são do ponto de vista econômicos, sociais, porque isso são circunstâncias de outras realidades. Mas a realidade jurídica é dominada.
é dominada por todos. Concorde ou discorde, mas é dominada por todos. Então, não tem Suprema Corte no mundo com uma carga de trabalho brutal dessa e que você tem que ver, porque é o seu nome, é a sua assinatura, que ao fim e ao cabo está ali. E toda semana você tem que ir 2 vezes ao dia, passar 4 ou 5 horas na frente da televisão, ao vivo, debatendo tema jurídico. No que diz respeito às consequências, eu penso que a pauta dirigida vai ser exatamente a transformadora de você ter possibilidade de ter um aprofundamento que vá para além do jurídico e que se espraia como consequência em outras áreas e outras funções. Tem esse livretinho aqui, na internet tem lá todas as diretrizes que nós lançamos para o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, na gestão 2018 a 2020, a partir dessas premissas que eu coloquei na introdução, no início da minha fala, com esses objetivos de trazer maior segurança, maior previsibilidade, maior transparência, maior eficiência e nos colocar a prestar contas. E alguns aqui, Conselho Nacional de Justiça. Já fizemos várias parcerias com o CNMP, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública. Estamos com projetos na área dos presídios. Já fizemos um convênio com o PNUD. Isso tudo em 2 meses. E estamos com 90 milhões de reais para aplicar num sistema relativo a tornozeleiras, educação e criar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Ou seja, por que a gente tem que fazer mutirão carcerário? Porque você não tem um acompanhamento da execução. O Gilmar Mendes descobriu que tinha gente lá esquecida há 7 anos, já tinha cumprido pena e estava preso. E não foi 1, não foi 2. Teve um caso no Piauí que parece que eram 14 anos. E a pena já tinha cumprido e ele continuava preso. Então, vamos fazer a unificação nacional do sistema de execução. Daqui 2 anos, no seminário da feiticeira, eu já vou estar fora da presidência, pode cobrar. Podem cobrar. Porque o nosso planejamento é com propostas, metas e acompanhamento. Em menos de 2 meses, nós assinamos convênio com segurança, o dinheiro foi repassado, foi aprovado no Congresso Nacional um PLN, Nelson. As pessoas só falam aquilo que elas acham ruim, né? O que é bom elas não acham, não falam, né? A gente aprovou o PLN. O que é PLN? Aumentamos o orçamento do Ministério da Segurança para fazer essas transferências para nós. Então, aumentou o orçamento do Ministério da Segurança para esse dinheiro vir do Executivo para o CNJ. CNJ, como é que em 2 meses você vai executar isso? Planejamento. Acordo com o PNUD. Isso não vai ser executado de uma hora para outra. Isso aí vai ser executado ao longo dos 2 anos do nosso mandato, via PNUD. Planejando todas essas ações no Brasil inteiro. Então existe, é gestão. Existe como fazer. Existem os entraves, como é que vai contratar sistemas, isso aqui. Tem soluções. Todas elas acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União. Então, veja, gestão é diálogo. Tudo isso dialogado. Tudo isso aqui, só essas ações aqui do Sistema de Execução Unificada, passa por diálogo com o Congresso Nacional, para aprovar o projeto de lei. Isso envolve o Presidente da República, envolve o Executivo, envolve o Legislativo, convênio com o Ministério da Segurança Pública, convênio com o PNUD. Para fazer o convênio com o PNUD, você tem que ter o MRE, o Celso foi ministro, foi chanceler, ministro do Ministério das Relações Exteriores, aquela agência brasileira de assistência. Tivemos lá o apoio do embaixador atual que está lá à frente, o Rui, agora me fugiu o nome dele. Era antes o João Albino, mas ele já deve ter
Não é mais. É um outro que nos deu todo o apoio, e o nosso presidente do 11 de agosto, né, que é o atual chanceler, o Aloysio também, né? Tribunal de Contas da União, porque eu quero segurança jurídica. Eu quero segurança jurídica também. Eu sou gestor, eu quero segurança jurídica. E eu sei que eu não quero incerteza, muito menos o risco. Eu quero ter a certeza de que, como gestor, eu não vou ter problema, né? Então, envolvido também é o Tribunal de Contas da União nesse arranjo todo, que é um arranjo do bem, um arranjo bom, né? Então, vocês imaginam, isso tudo demanda tempo, demanda energia, demanda diálogo, demanda articulação. Se você quiser agir com comando, Eurico, você nunca vai realizar isso. Tércio, eu posso, eu decido, eu mando. Faça-se o Sistema de Execução Unificado Nacional. Estou dando só isso como um exemplo, né? Você não vai fazer. Essa vai ser uma palavra que não vai ter efeito a não ser contra você. Porque vai ser o efeito do fracasso depois. Então, você tem que, ao invés de comandar, você tem que articular, né? Tem que articular. E articular com as diferenças. Respeitando, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Bom, teria aqui uma série de outras coisas, mas já falei demais aqui. Eu gostaria de estar exatamente mostrando aqui uma série de programas, né? Algo importante, né? A justiça restaurativa, atenção às vítimas. Muitas vezes o judiciário é visto apenas como aquele que cuida do bandido, né? Mas não cuida da vítima. Então, estamos com projetos. Nosso trabalho na área de direitos humanos, o Convênio com Direitos Humanos, é voltado à violência doméstica, é voltado à violência contra a criança, que eu sempre defendi, essa é a maior violência que tem, porque o maior bandido que existe no Brasil, ele vai ter direito a um advogado pago pelo Estado para fazer a defesa dele. Uma criança que é violentada, ela não tem advogado de defesa, ela não tem voz, né? Já assinamos convênios, inclusive com a rainha da Suécia, com a ONG que ela preside agora em São Paulo, para quê? Para criar, aprimorar, porque já existem, né? Não estamos inventando a roda, é sempre bom dizer isso. Muitos desses projetos são projetos que já existem, mas que não tinham caráter nacional, né? No que diz respeito, por exemplo, a esse convênio com o PNUD, é a primeira vez que o PNUD faz um convênio de âmbito nacional no Brasil, porque ele sempre foi convênios para políticas localizadas. É o primeiro de âmbito nacional. É fazer um projeto para o país inteiro, esse da unificação eletrônica da execução penal. Esse das crianças vítimas, o que é? Uma criança que foi vítima de violência, né, seja dentro de casa, seja na escola, seja no âmbito de uma convivência, ela tem que ser preparada para falar com o juiz. O juiz tem que saber como cuidar dela, como perguntar, né? Ela vai ser testemunha, ou ela vai testemunhar o arbítrio que ela sofreu. Isso é reproduzir o arbítrio. Ela viver de novo aquilo que criou um trauma. Como? Você tem que ter preparação para isso, né? Então, você tem que preparar os juízes que atuam nesses temas que não são fáceis. Você tem que ter toda uma equipe interdisciplinar, né, que saiba, né, lidar com a criança e que saiba educar o juiz ou a juíza que vai atuar na causa, fazer as avaliações. Então, isso aqui é um projeto que, para mim, é extremamente importante e relevante, mas ninguém divulga. Ninguém divulga. A imprensa, né? Vamos lá, assinamos lá o convênio, tal, isso, aquilo, também recursos, etc. Mas não divulga. Não interessa. Interessa, né, o custo do judiciário, como hoje está na manchete do Jornal Estado de São Paulo. Um projeto desse, extremamente importante, não merece uma linha na imprensa brasileira. Enfim, acho que eu falei demais, né? Como as senhoras e os senhores já ouviram falar, eu falei e escrevi
sobre um pacto republicano. Primeira coisa, isso também não é invenção da roda. O primeiro pacto foi assinado pelo Nelson Jobim, quando era presidente do Supremo, 2005. 2010, houve o que o Gilmar assinou. Esse de 2005 redundou em todas essas leis que estão aí. A lei da transparência, a lei de acesso à informação, a lei do crime organizado, a lei da colaboração premiada. Não é, Nelson? Estava tudo naquele pacto. Nos pactos de 2005 e de 2010. Ou seja, quando se fala nessas operações, no combate à corrupção, né, muitas vezes a imprensa destaca o fulano A, o ciclano B. Como se aquilo fosse, né, algo que a pessoa acordou de manhã e falou, eu vou combater a corrupção e vou sair fazendo ações. Isso é um projeto, é uma política de Estado. Foi criada a primeira reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos em dezembro de 2003 em Pirinópolis. Começou com 30 instituições. Eu tive agora, dia 16 de dezembro, agora há pouco, 23 de novembro em Foz do Iguaçu, 94 instituições, não só públicas, como da sociedade civil, participando da ENCO, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. De onde surgiram uma série de proposições e surgem uma série de metas e propostas. E da qual surgiram várias leis que foram colocadas nos pactos republicanos e daí viraram com apoio do Congresso Nacional, com apoio da Presidência da República. Ou seja, não haveria Lava Jato se não fossem esses instrumentos, Nelson. Se não fosse uma política de Estado. Muitas vezes nós achamos ali que são ações individuais, na verdade são ações de Estado, que reproduziram com a participação do Congresso Nacional. E, neste sentido, é que nós propusemos a necessidade de um pacto que tratasse de 3 temas, que é a reforma da Previdência, que é a reforma fiscal tributária, que abrange tanto a remodelagem tributária, que ontem tivemos aí um debate bastante importante, com a necessidade de fortalecer os estados e os municípios no Pacto Federativo, que a situação é bastante complicada. E, por fim, a questão da segurança pública. Necessidade de realmente... E o judiciário, por que o judiciário participar de segurança pública? Porque o judiciário faz parte, investigação, julgamento. O judiciário está na porta de entrada e está na porta de saída. E tem que colaborar para auxiliar nas prevenções. É possível fazer isso? É possível. Qual é a ideia da participação nisso tudo como um pacto republicano? Para essas questões serem feitas com segurança jurídica, Celso. Exatamente isso. Segurança jurídica. Para que, nesse diálogo, né, possamos ter, né, uma modelagem que seja a mais segura possível. Porque senão começa a ter a judicialização e a judicialização vai derrubando as políticas públicas realizadas. Né? Então é nessa ideia. Eu, para encerrar, verifico que nesses 30 anos de Constituição de 88, o país se transformou. Hoje, as instituições são mais fortes do que as pessoas. Nós dependemos menos de pessoas, porque as instituições estão acima. Então, nós tivemos aí, nesse período, uma série de marcos que demonstram isso. Que nós conseguimos criar uma institucionalidade no Brasil, e isso é extremamente importante e relevante, e nós temos que saudar.
Por fim, agradecer mais uma vez o Técio, a Sônia, a todos aqui, esses 3 dias de convivência, além de também relaxarmos por conta da circunstância de estarmos aqui num lugar prazeroso e entre amigos, mas é um aprendizado enorme. No mundo, eu tenho dito que no mundo fragmentado de hoje, em que as pessoas se comunicam por WhatsApp, né? O pai fala com o filho por WhatsApp, nem liga, nem escuta a voz, né? Estar junto é uma maneira de ser revolucionário. É uma ideia de que tradição é ruptura. Manter as tradições nesse mundo fragmentado é uma ruptura necessária. Então, a convivência humana, né, afetiva, ela é algo que nós temos que cada vez mais alimentar. Vamos fazer agora o Encontro Nacional da Magistratura, que começa amanhã e vai até terça-feira, em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. Sempre foi feito em Brasília. Aí muitos perguntaram, por que fazer em Foz do Iguaçu? Porque lá em Brasília vai o presidente do Supremo, fala 1 hora, vai embora, os presidentes de tribunais ficam lá, depois volta para o encerramento, faz abertura e faz encerramento. Não tem convivência. Não tem convivência. Para se legitimar, a convivência é cada vez mais necessária. Então, vamos fazer em Foz do Iguaçu. E já que está sendo gravado e transmitido, eu digo para todos, sai mais barato do que fazer em Brasília. Sai mais barato do que fazer em Brasília. E você vai ficar. Nós vamos ficar lá 2 dias reunidos, né, no mesmo local de convivência, pessoas que não se conhecem, mas que estarão juntos. Né? Num ditado do Lao Tse, né, tinha 3 amigos conversando sobre a vida e olhando as estrelas numa noite. E aí um diz para o outro, será que um dia nós vamos conseguir entender o que existe nesse universo todo? Será que um dia nós vamos alcançar um conhecimento para saber o que nós somos, o que é a Terra, o que é esse universo, essas estrelas? Aí o outro diz, sei lá, acho que é impossível. Né? Para de bobagem. Aí o terceiro deu risada, né? Deu risada. E aí a conclusão e os 3 ficaram mais amigos do que eram. Muito obrigado.